Olá, esse é o podcast CI é Negócio, um projeto realizado pela Abracom através do Grupo de Trabalho em Comunicação Interna, o GTCI. Eu sou Fábio Almeida, da Stockholm Comunicação, e nós participamos do GTCI, o Grupo de Trabalho em Comunicação Interna. Essa edição é sobre conteúdo cultural, colaboradores e comunidades. E para isso, nós temos dois convidados muito interessantes. Eu trouxe hoje aqui a Silvia Toledo, gerente cultural da Casa de Metal Espaço Cultural, um espaço de cultura, arte, conteúdo sobre sustentabilidade e produção de eventos que você pode visitar pessoalmente em São Paulo, próximo do aeroporto de Congonhas. Fique atento. E trouxe também o gerente de relações institucionais e comunidades da Uzi Minas, a indústria que produz aço de alta qualidade no Brasil. Vamos conversar? Vamos lá. Bom dia, Silvia. Estou falando bom dia, mas você pode assistir esse podcast em qualquer horário, né? Hoje nós vamos falar, Silvia, CI é negócio. Comunicação interna é um bom negócio, né? Mas eu queria saber de você, Silvia. Primeiro, o que é exatamente a Casa de Metal? Como que ela se apresenta, como que ela se coloca nesse espaço paulistano, né? Porque está dentro de um bairro que ele não é exatamente o bairro dos institutos culturais de São Paulo, que faz aquela ponte lá desde a Doutor Arnaldo, passando pela Avenida Paulista toda e entrando um pouco pela Vila Mariana ali. A gente tem quase diversos centros culturais de São Paulo, né? Centros de atividade cultural. Mas o Campo Belo, né? Você está um pouco com a Casa de Metal, espaço cultural, num bairro que não é muito tradicional da cultura. Como que é essa intervenção em tão poucos anos que vocês estão em atividade? Olá, Fábio. Quero agradecer aqui, né, pelo convite de estar aqui junto com o Douglas e representar a Casa de Metal, espaço cultural, né, nessa nossa dinâmica, nessa nossa conversa. Bom, em relação à questão da Casa de Metal, né, ela é um espaço cultural que vem com esse fomento, né, da cultura, da arte, falar um pouco da mineração, dos metais. A proposta dela é fazer essa interlocução, né, com a sociedade e também mesmo com o próximo do bairro ali, né, do Campo Belo, que na região sul, né, como você mesmo disse, não tem tantos espaços culturais, né, mas há um fomento ali naquela região, como toda São Paulo, né, é muito importante a cultura em toda a cidade, né, e você vê cada vez mais espaços culturais. Ela surge em 2022, né, ela está num prédio que é o próprio prédio da Casa de Metal, né, espaço cultural, que é o prédio da Associação Brasileira, né, de Metais, Metalurgias e Materiais. E mineração, né? E ela tá nesse prédio, e é um prédio de 3 andares, é uma construção moderna, né? E agora, nesse momento, a gente está fazendo esse fomento também da área cultural com a Casa de Metal Espaço Cultural. Ah, perfeito. Diz para mim quais foram os 3 principais projetos realizados hoje, esse ano, em 2025. Então, esse ano de 2025, nós começamos com a exposição, né, do artista Walter Nu, e o nome da exposição era Recursos, né, e a partir dessa exposição a gente fez também um seminário Conexões Sustentáveis, com a pauta da sustentabilidade, que tem a COP30 aí. Então a gente tem muitos temas e muitas discussões, né, em relação a essa proposta. E agora nós estamos com a exposição da Memória da Fábrica de Ferro Ipanema, que é uma fábrica que começou em 1500, no século XIX, né, ao funcionamento dela, e ela está localizada no interior de São Paulo. Então é muito importante, né, a gente entender um pouco da história dos minérios no Brasil, né? E na cidade de São Paulo, né, no estado, aliás, de São Paulo, existe, né, essa fábrica. Então a gente traz, né, essa memória, essas informações para o público, e também estamos com a exposição da artista Rosane Dias sobre agregados, que é essa pauta da sustentabilidade, do ressignificar, né,
também na Casa de Metal, fora as outras atividades que acontecem no espaço, como oficinas, visitas, enfim, diversos movimentos que a gente faz ali. Muito interessante. Né, e que o público pode acompanhar pelo Instagram da Casa de Metal Espaço Cultural. Ótimo, ótimo. A Silvia já deu todo um panorama aí, inclusive da agenda cultural. Vale Sim. ficar atento, né? Assim, os visitantes, as pessoas interessadas também vale ficar atento, porque tem atividades também no domingo, nos fins de semana. Então, para quem não pode ir durante a semana, pode estar presente na Casa de Metal Espaço Cultural nos fins de semana. Mas vamos ao que interessa. Vamos lá, vamos conversar agora com Douglas Luan, gerente de Relações Institucionais e Comunidades da Uzi Minas, uma grande indústria bem brasileira. Douglas, eu gostaria que você colocasse um pouco essa ideia para a gente do que é relações institucionais hoje, no século XXI, ano de 2025, e agregar o nome comunidades. O que é isso exatamente? Fábio, primeiro um abraço a você, né, em seu nome, cumprimentar a Abracon e a Estocom, a quem eu agradeço muito o convite para estar aqui nesse episódio, uma honra para a Uzi Minas estar aqui trazendo seus cases, seus projetos, né, suas ações relacionadas às comunidades onde nós estamos presentes, né, e ao desenvolvimento dos estados de Minas, São Paulo e o desenvolvimento do Brasil. Para mim é uma honra também estar aqui do lado da Silvia, que é uma parceira queridíssima, né, uma amiga já. Compartilhamos muito trabalho, muitas ações, né, muitos projetos, já que a Uzi Minas é uma das patrocinadoras e mantenedoras do Espaço Cultural Casa de Metal, que a Silvia detalhou tão bem agora há pouco. Então, para nós é uma honra, né? Para a Uzi Minas é uma honra contribuir com a Casa de Metal e com toda a produção cultural que a Casa de Metal vem desenvolvendo aqui na cidade de São Paulo, e que já está extrapolando fronteiras, né? A gente pode falar que extrapola fronteiras, é que a gente consegue desdobrar, levar muito do que é produzido na Casa de Metal, não só para Cubatão, onde a Uzi Minas tem uma operação significativa no estado de São Paulo, mas também para Minas Gerais e outros lugares. Fábio, eu acho que é muito importante esse seu apontamento, porque a Uzi Minas fez uma atualização recente, né, há um ano, basicamente, que numa readequação dentro da companhia, a gente passou a ter uma diretoria, né, que vinha com relações institucionais, sustentabilidade e comunidade. Essa diretoria passa a cuidar e dedicar exclusivamente, integralmente, as relações institucionais e comunidades, e a gente teve desmembramento. A diretoria de sustentabilidade também segue com foco único na agenda ESG e nas estratégias de sustentabilidade da Uzi Minas. Para a Uzi Minas, Fábio, Silvia e amigos que nos acompanham aqui no podcast, indústria e comunidade têm que crescer juntas, têm que se desenvolver juntas. Isso, Fábio, Silvia, para nós faz sentido. Então, quando nós desenvolvemos projetos, parcerias, ações em conjunto com entidades como a ABM e a Casa de Metal, ou com outros projetos que a Uzi Minas patrocina e apoia por meio de leis de incentivo, e aí, Fábio, eu também destaco, Silvia, um ator muito importante nesse processo para a Uzi Minas, que é o Instituto Uzi Minas. O Instituto Uzi Minas foi criado há 31 anos, Fábio, quando nós começamos, né, quando foi criada, institucionada e regulamentada no Brasil as principais leis federais de incentivo, a Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Nesse momento nasce o Instituto Uzi Minas, né, em meados dos anos 1990, para atuar nessa estratégia e ser o nosso braço de atuação cultural, social e esportiva. Qual o core business da Uzi Minas? Produzir aço. Nosso core business é produção de aço, é siderurgia, é transformação, é inovação, é a contribuição para o desenvolvimento da indústria nacional. E para que a gente pudesse dedicar e ter uma estratégia focada na atuação social e no diálogo com as comunidades, nasce, em meados dos anos 1990, o Instituto Uzi Minas, que tem uma trajetória brilhante nessa interface, nesse diálogo com as comunidades, né? É por meio do Instituto que a gente executa esses projetos que são realizados, seja com investimento direto, seja com os investimentos realizados por meio das leis de incentivo, federais, estaduais e municipais, que a Uzi Minas se utiliza.
e reverte isso para a comunidade. Para vocês terem uma ideia, vocês e os amigos e amigas que nos acompanham, desde a década de 90, a Usiminas já investiu mais de 600 milhões de reais em projetos culturais, sociais e esportivos, beneficiando aí mais de 2.300, 2.400 projetos em diversas cidades e 5 estados brasileiros. A gente está falando de milhares e milhares de pessoas que foram beneficiadas. E entre essas pessoas, Fábio e Silvia, estão os nossos colaboradores e colaboradoras, né? Hoje a Usiminas tem aproximadamente 14 mil colaboradores próprios e mais 9, 10 mil terceiros. Então a gente tem um ecossistema de 25, 26 mil pessoas que trabalham direto e indiretamente nas nossas operações, mais os seus familiares. Então a gente está falando aí, vamos multiplicar aí por 3, a gente está falando de 60, 70 mil pessoas que têm uma relação direta ou indireta com a empresa. E essas pessoas, elas moram nos locais onde nós operamos, por isso que é um foco importante da Usiminas estimular o desenvolvimento. Isso vem desde a fundação da Usiminas, em 1962, no Vale do Aço, em Ipatinga, construir a comunidade, fazer a comunidade crescer junto conosco. Então, a gente procura projetos, desenvolver projetos com organizadores, enfim, promotores locais, entender a realidade das comunidades e levar esses projetos para que eles façam sentido, tenham intencionalidade para a comunidade. E tendo intencionalidade, alcançando a comunidade, eu estou alcançando meu colaborador, eu estou alcançando minha colaboradora, eu estou alcançando seu familiar. Isso se reverte em orgulho. A gente fala muito hoje de marca empregadora, então isso ajuda muito a fortalecer os conceitos também de marca empregadora. Afinal de contas, o operador, a operadora, o inspetor, a inspetora, o mecânico, a mecânica, eles vão sentir orgulho de trabalhar numa empresa que está lá no bairro dele fazendo um projeto, desenvolvendo uma ação, ajudando uma escola pública, por exemplo, no contraturno, a desenvolver atividades como nós fazemos em Cubatão, Itaúna e também no Vale do Aço, com o programa Escola Parceira, ou outras manifestações culturais que nós realizamos. Fábio, Silvia e amigos que nos acompanham, a Usiminas tem em Ipatinga complexos culturais que são referência para o país, como, por exemplo, o Centro de Memória da Usiminas, que foi criado em 2022, Fábio, 2021, aliás. E aqui, para fechar esse meu primeiro capítulo, eu estou falando demais, eu vou aproveitar, Fábio, para fazer um registro e uma homenagem, citando o Centro de Memória, que é o primeiro equipamento ali daquela região leste de Minas Gerais, do Vale do Aço, que conta a história do desenvolvimento industrial e foi construído num prédio tombado, Silvio, histórico, que foi o grande hotel, que foi criado no início dos anos 60 para abrigar as pessoas que iam ajudar a construir a Usiminas. Era um prédio que estava ali sem uso e foi recuperado pelas Usiminas e se tornou um museu belíssimo. Eu recomendo as pessoas que conheçam o Centro de Memória Usiminas. Ele foi criado e incentivado pelo Sérgio Leite. E a gente grava esse podcast num momento muito recente da perda assim, do Sérgio Leite. Sérgio Leite, que foi presidente da ABM e foi um entusiasta do espaço cultural Casa de Metal. Fábio, Silvia, vocês sabem muito bem disso. Então, o Sérgio, ele sempre nos motivou muito a trabalhar e a defender a cultura local. E a trabalhar e a defender a integração dos nossos colaboradores, das nossas equipes internas, em todos esses projetos patrocinados, em todos esses projetos realizados diretamente pela Usiminas. Bom, mas o Douglas tocou num assunto aqui que é a palavra Ipatinga. Eu ia tocar nesse assunto mais para frente, mas ele já trouxe para cá. Ele falou do Instituto Cultural Usiminas. Na verdade, o Instituto ele tem um teatro que fica junto de um shopping. Né? Agora imagine uma cidade pequena, não é, Douglas? Uma cidade pequena, com um shopping grande, né? Com estacionamento, é algo bem estruturado. E ao lado, conectado a esse estacionamento do shopping, tem um grande teatro. Só que, ao mesmo tempo, boa parte dessas pessoas que frequentam, desse público, dessa audiência que frequenta o teatro, são colaboradores. Exatamente. Né? E quando eles voltam para a indústria, com uma conexão com a cidade. Eles não... Então, isso traz uma relação de que cria-se pontes em que, quando a pessoa entra na indústria, ela bate o cartão e entra, ela não está saindo de um mundo e entrando em outro. Ou seja, na cidade eu posso fazer eu faço determinadas coisas com a família, eu faço tudo isso. Aí, quando eu entro na indústria, eu sou outra pessoa.
Ou seja, o conteúdo cultural ele é capaz de integrar, reconectar a pessoa como cidadã, mesmo estando dentro da indústria. E Perfeito. também na via inversa, quando ele sai da indústria, num local, por exemplo, onde ele recicla pilhas, chega em casa ele também recicla pilhas, porque existe uma ponte integrada nisso, e não apenas eu cumpro determinadas questões de sustentabilidade dentro da indústria, mas fora da indústria eu já não preciso mais fazer aquilo. Mas quando a gente tem temas culturais que transpassam, ele passa a integrar o colaborador como cidadão e o cidadão como colaborador. Então toda a parte de respeito, de conhecimento, de integração, de ressignificação, ela é construída nesse ambiente de conteúdos culturais. E aí eu conecto com a Casa de Metal. A Casa de Metal também aqui em São Paulo tem nos ajudado a democratizar também e levar a essas informações, levar conhecimento, levar cultura para as pessoas e para os nossos colaboradores. Isso repercute diretamente, a gente usa na Uzi Minas muitos meios de comunicação interna. A Uzi Minas tem um canal de WhatsApp que é benchmark, referência para diversos players do mercado. São mais de 13 mil pessoas que estão cadastradas no nosso canal de WhatsApp, recebem as informações, né, funcionários, tem o Fala aí Colaborador e o Fala aí Comunidade, né? Então, colaborador, mensagens internas, comunidade, as mensagens externas. A gente divulga muitos projetos, a gente divulga a Casa de Metal e o que a gente faz em parceria com a Casa de Metal para as pessoas por meio desses canais, seja interno quanto externo, além dos outros internos que nós temos. E na Casa de Metal, a Silvia citou, por exemplo, a exposição da Rosane Dias, na abertura, né, Silvia? A Rosane desenvolve esses trabalhos com o agregado siderúrgico, o agregado da Uzi Minas. A Rosane, ela desenvolve esse trabalho com a gente em parceria já há mais de 10 anos. E ela esteve a convite da Casa de Metal no Conexões Sustentáveis, que foi o evento que a Silvia citou agora há pouco, né? A Uzi Minas esteve presente por meio da Rosane Dias e da Raquel, a Flora Manga, né? Que são duas artistas de Minas, que nós trouxemos para cá para contar como que a Uzi Minas tem feito esse diálogo com a comunidade de sustentabilidade. Não é só nós, funcionários, a gente também apoia a comunidade. Trouxemos duas representantes da comunidade para dar essa palestra. E a Raquel, eu lembro, né, se você também vai recordar, a Raquel ficou emocionadíssima, porque o sonho dela era vir em São Paulo. Ela, imagina, uma pessoa do interior de Minas, o sonho dela era vir em São Paulo para apresentar o trabalho dela, que ela desenvolveu, Fábio, que ela construiu, que foi, ela pesquisou para usar o agregado e fazer do agregado pintura, arte, cerâmica, e hoje a gente vê uma exposição dela na Casa de Metal. Então, para ela é um orgulho danado, ela ficou emocionadíssima. Só dá uma coisa. Descreve aqui pra gente o que a Rosane Dias realmente faz, Silvia. Como que é a exposição dela, que está em cartaz, né? Está em cartaz na Casa de Metal, né? Fica até o final do ano. Convido aí todo o público para poder conhecer, né, essa exposição que está linda. E nós temos um espaço na Casa de Metal, que é o espaço container, né? Que é a ocupação container. Então, a gente sempre traz um artista e seu ateliê, né? E toda a sua didática de trabalho, né? E nesse ano, então, a gente está convidando a artista Rosane Dias, porque o trabalho dela, ela trata muito da questão da sustentabilidade, do reuso, é algo de pesquisa também, né, que a artista consegue trazer, e ela consegue transformar, né, esse agregado, dar outros valores, outros ressignificados para ele, e ela utiliza na pintura em tela, né, e também ela transforma esses agregados em uma instalação maravilhosa, que ela fala um pouco de arqueologia, né, e um pouco dessa questão do próprio material em si, né, e como ele está na terra, ele se transforma e ele volta de novo, né. Ô Fábio, o que é legal, né? O que é o agregado siderúrgico? É um coproduto de que surge, que tem como origem o processo de produção do aço. Então, ele é um dos coprodutos que surgem ali. Então, às vezes, ele é usado para fazer asfalto, para fazer preparação de terreno e tudo mais. E a Rosane pega esse coproduto que é utilizado na indústria em geral e faz arte com ele. Então, é uma coisa fantástica. Agregado siderúrgico, na verdade, é um termo técnico, né? Um termo que se usa dentro da indústria. Isso. Mas, de forma geral, ele é o resíduo que
sobrou. E a Rosane, ela é pioneira em utilizar o resíduo em trabalhos artísticos. Né? Ela é natural de Ipatinga, ela tem muito orgulho dessa questão de fazer um trabalho a partir de um material local. Né? Em que ela sempre viu ali, né? E ela sempre, algo do cotidiano dela, da rotina dela, né? Esse material. Acho que vale, como eu tive em Ipatinga, passei uma semana, vários dias lá, vale uma lembrança assim que normalmente a gente verifica a chamada pilhas, né? Que são aqueles triângulos assim empilhados em vários lugares da cidade. Só que as pessoas têm aquilo desde quando a cidade cresceu, desde o início. Essas sobras de materiais que são depositados em vários lugares. As pessoas locais, os funcionários, as pessoas da cidade, elas não estranham mais aquilo. Mas a Rosane teve a visualização, ela vislumbrou que aquilo pode ser transformado em um trabalho artístico. Então, ela deu um novo significado. Para os colaboradores, isso é muito importante, porque eles passam a observar algo que estava passando dentro de uma rotina. Então, existe um grande valor estratégico aí de fazer com que os colaboradores entendam que, isso é um produto nosso, nós temos responsabilidade com isso também. Isso faz parte do nosso contexto. Né? Eu acho até mesmo criar, né, essa parte de possibilidades, né? Que está lá o material, e aí, esse material que está aí, né? O que a gente vai fazer, o que a gente conhece, quais são as possibilidades, né? Eu acho que essa parte criativa disso, dessa investigação, de instigar isso, eu acho que é muito importante, né? E acaba tendo essa comunicação mesmo, essa fala, né, com a própria população ali, dentro dessas possibilidades que existem nesse material. Como o Douglas mesmo disse, esse agregado ele é utilizado já como diversos produtos também, de construção, tudo, e ela tem essa sensibilidade de trazer para a arte, e talvez alguém lá vai criar outras possibilidades, né? E então a gente não se fecha em uma única questão, né? Então acho que a possibilidade de abrir várias questões, isso que é muito importante, né? Perfeito, Silvia. Vale lembrar também que nesse simpósio, que foi o Conexões Sustentáveis, que a Casa de Metal realizou, com diversos temas na área de sustentabilidade, economia circular, área técnica, áreas de novos materiais, foi realmente uma manhã e uma tarde muito boa, que o Douglas veio também, presenciou o evento lá. Muito bom. Nesse evento também teve a apresentação da Flora Manga. Flora Manga, ela tem essa grife porque ela faz um trabalho de divulgação da história e da produção do aço através de fatores lúdicos para crianças. Ou seja, então ela também revela um tema que pode parecer muito pesado, indústria do aço, mas numa linguagem infantil que tem sido um sucesso muito grande. Verdade, né? É um case mesmo. É um case muito interessante. A Flora Manga criou esse projeto, Histórias do Aço, né? E hoje ela conduz visitas guiadas à usina com colaboradores, familiares e a comunidade como um todo, contando como que é a história da produção do aço. Então aqui, Fábio, eu acho que foi muito importante ser lembrada, trazer a Flora Manga, porque esse projeto que ela criou hoje é uma referência também nacional e nos ajuda nessa construção de imagem, de uma imagem nova da indústria do aço, né? Uma transição que a gente trabalha de uma indústria que tinha uma imagem mais pesada, rudimentar, para uma indústria que hoje ela está conectada com inovação, com preceitos de sustentabilidade, com uma agenda ESG robusta. Para eu falar isso para a comunidade, para eu falar isso para o colaborador, é mais difícil, é mais complexo. Mas quando eu trago a Flora Manga, por exemplo, que traz isso de um ponto de vista lúdico, a gente consegue cumprir a missão e reforça também preceitos importantes para nós, como por exemplo de marca empregadora, né? Para familiar e para a comunidade isso tem sido muito relevante. Aí você vê como a cultura ela consegue alcançar, né? Esse público, essa comunidade, essas pessoas, né? E ela consegue ter uma fala direta,
né? E às vezes só com imagens, só com sons, enfim, depende da contação de história, como cada artista ali faz, né, sua criação, ele consegue alcançar essa comunicação com o público para esse entendimento, né? Então, ali eu acho que facilita, né? Eu acho como um ator, a cultura, né, e com a indústria, com a sociedade, ela tem esse fator dessa comunicação direta, né? Então ela não utiliza muitas vezes termos técnicos, né? Ela faz essa comunicação direta e no caso da Flora, numa comunicação mais lúdica. Então isso atende ao público geral, né? Que aquele, desde uma criança, desde um idoso, agora eu entendi, consegui entender, consegui captar o que meu pai faz, o que a pessoa ali, o que essa indústria é, enfim. Sim. Um outro... Vou lembrar aqui um outro item que foi produzido nesse período, aí em 2025 mesmo, estamos, né, ainda em 2025, foi o que também traz essa ressignificação da ideia da indústria pesada, tradicional, rígida, né, que o trabalhador fala, nossa, vou entrar numa indústria dessa ou vou trabalhar numa empresa de copiadora de design gráfico, né, que lá é mais tecnologia. Mas, quando nós da Stockon realizamos ou recebemos a demanda para fazer um vídeo de realidade virtual sobre o processo de produção do aço, né, isso parecia apenas uma cartilha técnica. E durante 3 meses nós ficamos remoendo isso, qual será o roteiro, e eu não havia me convencido de nenhum dos roteiros propostos. E aí, na última semana, eu pensei, a gente já está em 2025, gente, precisamos mexer nesse roteiro. E foi no começo do ano, já na véspera da gravação, nós gravamos na sede de Taubaté, em janeiro, dia 8 de janeiro, mais ou menos, era a primeira semana, assim. Mas ali a gente começou um novo roteiro, ou seja, é isso, vamos trabalhar o que é realmente o processo de produção do aço no Brasil. Quais são essas características? E aí fez a gente fazer uma releitura total dessa ideia de que o aço ele é algo bruto, tradicional, difícil de se trabalhar, né? As pessoas querem indústrias novas, mas pelo contrário, nós conseguimos, através do vídeo de realidade virtual, demonstrar que o aço tem leveza, tem sustentabilidade, tem muita tecnologia, Sim. tem muito cuidado com os colaboradores, funcionários terceirizados, né? Trabalha em diversas unidades com qualidade, treinamento e promoção do desenvolvimento humano. Eu acho, Fábio, aí esse é um ponto importante, sabe? Esse vídeo foi gravado nas unidades da Uzi Minas, né? Vocês gravaram em Taubaté, em Ipatinga e em Itaúna, na mineração, né? Em 3 locais diferentes, distantes entre eles, mas que estão integrados ali entre si no preceito de operação e nesses ganchos estratégicos de segurança, sustentabilidade. E a gente se pergunta, mas como é que a gente converte isso e o que para os nossos colaboradores, né? Para as nossas equipes, para os nossos funcionários, e como é que a gente interliga essas mensagens e faz com que isso tenha um mínimo sentido ali para eles? Eu acho que quando a gente apresenta um vídeo de realidade virtual que integra as operações, então a pessoa que trabalha em Taubaté entende melhor o que acontece em Ipatinga, por exemplo. Em Taubaté ela recebe o aço que vem de Ipatinga, que vem de Cubatão, ela passa a conhecer um pouco melhor. A gente usa as ferramentas de comunicação ao nosso favor para traduzir o que é feito na empresa e levar para as pessoas algo que elas possam explicar para os familiares, explicar para os vizinhos. A Uzi Minas tem um preceito de ser uma boa vizinha. A gente quer ser uma boa vizinha, minimizar o máximo possível os nossos impactos, como eu falei, fazer com que a comunidade se desenvolva junto da empresa. Então, ações como essa de comunicação, ferramentas como essa, eventos como esse da Casa de Metal, fazem com que as pessoas passem a entender melhor. A gente traduz o que é a riqueza, o que é a profundidade da indústria, o que é a complexidade até do processo industrial, mas fica claro para as pessoas. É um exemplo muito claro que a Silvia trouxe agora aqui, que é o que eu vivo no dia a dia. Quem trabalha, por exemplo, na laminação de tiras a quente em Cubatão, que é uma das linhas mais modernas da América Latina, às vezes é difícil para o operador explicar para o filho dele, por exemplo, o que o papai faz. Ou a mamãe explicar lá o que a mamãe faz, qual o trabalho da mamãe. É diferente como você falou, eu trabalho no computador, eu faço isso. Mas explicar isso é difícil às vezes para a comunidade. E explicar que sai dali
um aço que está presente num carro, num eletrodoméstico, no móvel, é isso que abrilhanta, é isso que deixa mais rico. Então, usar projetos, utilizar dos projetos patrocinados para isso, utilizar dos espaços culturais para isso, utilizar das ferramentas de comunicação interna para isso, utilizar das ferramentas criativas, como o vídeo de realidade virtual, que foi muito bem produzido pelo Stockholm para isso, nos ajudam nessa missão. E eu falo para vocês e para os amigos e amigas que nos acompanham com convicção, essas ferramentas têm sido fundamentais para nos ajudar na missão de dialogar com a comunidade interna e com a comunidade externa, com os nossos colaboradores, colaboradores e seus familiares e também com todos os stakeholders ali, os vasos comunicantes que estão presentes nas nossas operações. E o retorno... Além de dizer que o aço produzido no Brasil, ele tem uma característica muito especial. Ele é um aço produzido numa relação de total respeito ao meio ambiente, né? Tem trabalho com reposição de florestas, Sim, né? Sim. Tem todo um tratamento de resíduos e tudo, mas também ele diz assim, opa, esse é um produto muito exclusivo, acho que todo brasileiro precisaria ter orgulho dessa ideia da conhecimento e orgulho da ideia da mineração, que ela é tão forte quanto o café, por exemplo, uma indústria muito... Né? E o retorno, né, do público, né, que eu estou ali no dia a dia na Casa de Metal, vejo, tem várias pessoas que falaram, olha, eu vou voltar para assistir de novo o vídeo, vou trazer outras pessoas, como o retorno do público em relação a esse conhecimento, a essa informação é muito significativa. Então, assim, eu acho que a gente consegue cumprir um dos papéis, que é passar o conhecimento, passar esse processo de transformação, né, da própria indústria também, né, que ela está passando isso, fazendo essa comunicação, e a gente traz também, através da cultura, né, todos esses materiais, todos esses estímulos para a sociedade, né, que tem ali um acesso a um espaço cultural, que elas podem ir para a Casa de Metal, fazer a visita e ter esse conhecimento, né? Desde uma biblioteca maravilhosa que existe no espaço, enfim, de um jardim maravilhoso, exposições, atividades culturais, né? Então, isso é aberto para todo o público para poder fazer esse conhecimento, né, desse espaço, que é um espaço novo cultural, como você mesmo disse, desde 2022, e a gente trabalha com esse fomento da cultura na cidade de São Paulo. Ótimo, realmente, nós poderíamos ficar aqui desenvolvendo diversos aspectos, mas existe uma coisa que é sensacional nesses projetos, que eles integram indústria com sociedade, com comunidade, Sim. com arte, com tecnologia. A indústria deixa de ser apenas ali um local de trabalho, mas um local de vivência, onde as pessoas podem ter essa expressão que a Silvia colocou, que é desenvolvimento humano. Né? Exatamente. Ou seja, a pessoa que trabalha numa indústria que tem essa qualidade, ela trabalha numa indústria onde o desenvolvimento do capital humano é tão especial quanto qualquer outro item. E sempre com respeito ao meio ambiente. Exatamente. Que é preceito fundamental. Né? Então a gente, assim, são diversos conteúdos e a Casa de Metal continua produzindo vários conteúdos e apresentando ao público. Acho que vale para quem assistir visitar, mas isso aqui comprova que comunicação interna é negócio e que conteúdos culturais, artísticos são um bom negócio para a comunicação interna. Eu já vou encerrando aqui com nossos convidados. Eu vou pedir uma palavrinha aqui primeiro do Douglas, para que ele possa dar uma percepção instantânea aqui do que foi esse momento de falar que comunicação interna é negócio. Ou seja, nosso tema aqui são conteúdos culturais, conteúdos artísticos e culturais que são capazes de criar essas pontes, essas relações genuínas e originais, brilhantes, promover o ser humano que trabalha numa indústria e que também se reconhece como cidadão numa cidade. Douglas. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Agradeço a você, Fábio, agradeço a Abracon,
a Estocom pelo convite, cumprimentar a Silvia também, a Casa de Metal, Espaço Cultural, que tem feito um trabalho brilhante. De fato, as ferramentas de comunicação interna são fundamentais para serem essa ponte que leva as informações e que leva conhecimento às pessoas, né? Então, na Uzi Minas, nós temos estratégias muito bem estruturadas de comunicação interna e valorizamos muito os nossos canais internos para levar essas mensagens e disseminar as boas informações da indústria, deixar todo mundo bem informado. Então, obrigado mais uma vez para Uzi Minas, uma honra participar. Convido você que nos acompanhou aqui no podcast, também agradecendo sua audiência, sua companhia, para acompanhar Uzi Minas nas redes sociais, lá no Instagram, @uziminas.oficial, o @Instituto Uzi Minas, Instituto Uzi Minas, tudo junto, para que vocês conheçam também os nossos projetos sociais, culturais e esportivos e a nossa estratégia de diálogo com as comunidades onde nós estamos presentes. Então, mais uma vez, obrigado a vocês, desejo muito sucesso à Abracom e que os próximos episódios sejam também tão interessantes e repletos de conteúdo como esse. Obrigado mais uma vez. E a Silvia vai falar aqui uma coisa que nós não falamos, porque todo mundo está achando, mas como é que a gente faz para acessar isso aí? Ela vai falar que é gratuito. Sim, eu convido toda a nossa audiência aqui, né? Quero agradecer antes o Fábio, o Douglas, né? A Abracom, né? Por abrir esse espaço, por abrir esse diálogo, né? E também quero convidar todo o público para conhecer a Casa de Metal, Espaço Cultural, que está localizado aqui na cidade de São Paulo. Quando você vier, quem não estiver aqui na cidade, quando vier para passear, vá ao espaço, né? Acompanhe nas mídias sociais, tanto no Facebook, Instagram, Casa de Metal, Espaço Cultural. E a gente tem uma programação que é feita com todo carinho e desenvolvida, né, para o público, e apareçam por lá. Ótimo. É isso que nós queremos. Comunicação interna é negócio. Esse é um episódio. Fiquem atentos aos novos temas que o CI é Negócio, o podcast da Abracom, do GTCI, Grupo de Trabalho em Comunicação Interna, que trata de diversos temas fundamentais, interessantes, contemporâneos, inovadores sobre comunicação interna. Vamos lá, Abracom.